Hello guys, that's me, Március Veloso in the house one more time. E aí galera, Március aqui do canal Inglês Sem Fronteiras, trazendo mais um vídeo que é a lesson number 3 do nosso curso completo de inglês. Nessa aula a gente vai revisar os conceitos vistos nas aulas número 1 e número 2 e além disso a gente poder também aprender um pouco mais sobre a terceira pessoa do singular. Mas chega de enrolação, vamos lá para a aula galera, let's get started! Mas antes disso, deixa a sua retribuição, deixa o seu joinha, compartilha, habilita o sininho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e é isso aí. Então agora vamos lá para a aula. Começando aqui pelo overview do curso, a gente tem todas as etapas que a gente vai passar pelo curso completo, né? Então a gente está aqui apenas na segunda etapa, apesar de ser o terceiro vídeo. Eu vou incrementando, né, as informações, vou deixando os vídeos mais completos. Então a gente vai passando aqui de etapa em etapa até a gente concluir o curso. Let's get started with our lesson number 3, guys. A gente vai começar a brincar agora com a terceira pessoa do singular, aqueles pronomes que são o he, o she e o it. E também uma outra função, uma outra aplicação do simple present, do presente simples, é falar de generalizações, ou seja, dar informações genéricas, informações sobre alguém, sobre alguma coisa, né? Vamos lá. So, remember, vamos lembrar que a gente sempre tem a oportunidade de praticar. Então eu vou ler 3 vezes para vocês e para que vocês repitam depois de mim, eu vou dar um tempinho entre as repetições para que você consiga praticar, ok? He reads English books to his daughter. Então, como é que fica ele lê livros em inglês para a filha dele? Let's go! Vamos para a nossa second attempt. Vamos lá. He reads English books to his daughter. Como fica, então, ele lê livros em inglês para a filha dele? Very good. Agora a nossa, então, terceira tentativa. He reads English books to his daughter. Como fica? Ele lê livros em inglês para a filha dele? É isso aí. Você acabou de praticar, então, na afirmativa, a frase He reads English books to his daughter. Interrogative. 3 times. Então, como é que fica essa frase aqui na pergunta, né? Does he read English books to his daughter? Então, como é que ficaria? Ele lê livros em inglês para a filha dele? Sua vez. One more time. Nossa segunda tentativa, segunda prática. Does he read English books to his daughter? Como fica, então, ele lê livros em inglês para a filha dele? Vamos para a terceira. Does he read English books to his daughter? Ele lê livros em inglês para a filha dele? Vamos agora então praticar a resposta curta 3 vezes, que é você apenas usar o verbo auxiliar. É importante que você assista a aula número 0 lá para entender alguns conceitos, né, de verbo auxiliar, por exemplo. Aqui ele é utilizado na resposta curta. Então como é que eu digo sim, ele lê livros para a filha dele? Você pode apenas dizer yes, he does. Então vamos tentar a primeira, vamos lá. Yes, he does. A segunda, yes, he does. A terceira, yes, he does. Beleza, então você acabou de aprender como dar a resposta curta utilizando o verbo auxiliar que foi utilizado na pergunta para você. Beleza? Vamos praticar a negative answer 3 vezes. Então vamos lá. Como é que eu digo então? Não, ele não lê. No, he doesn't. Your turn, sua vez. No, he doesn't. Vamos lá, segunda, sua vez. Vamos para a terceira. No, he doesn't. Então você acabou de aprender como você responde na negativa de modo objetivo, de modo curto, né? No, he doesn't. Na sequência, a gente tem o pronome pessoal his, que significa dele, que está relacionado ao pronome pessoal he, que é o ele. Então a gente fala, ele lê livros para a filha dele. He reads books to his daughter. São pronomes
possessivos adjetivos, né? São possessive adjectives, são adjetivos possessivos, por isso que eles vêm antes. Lembrando que todo adjetivo vem antes do substantivo em inglês, e esse pronome tem essa característica. Você vai notar que os verbos que estão em vermelho, né, tanto os verbos auxiliares, né, como os verbos principais, eles têm a letra S, né? Ó, aqui na afirmativa você tem reads. Quando a gente aprendeu lá I speak, I text, você não tem a letra S, você só coloca a letra S com os pronomes na terceira pessoa do singular. Essa é a grande sacada. Então, he reads. Se fosse ela, também seria she reads. Quando você faz a pergunta, o verbo auxiliar ele é o grande manda-chuva, que então já tem o S no verbo auxiliar, você não precisa, né, colocar o S no verbo principal. Na hora da resposta curta, tanto a positiva quanto a negativa, basta usar o mesmo verbo que foi utilizado na pergunta. Então a pessoa perguntou para você, ele lê livros? Você fala, yes, he does. Ele lê livros? No, he doesn't. Não, ele não lê. A gente vai trabalhar agora com o outro pronome, né? A gente falou do he, que é o ele, agora tem o she. Então vamos para a nossa primeira prática, que é a primeira tentativa dessa sentença. Vamos lá. She writes emails in Spanish to her boss. Como é que fica? Ela escreve e-mails em espanhol para o chefe dela. Sua vez. Vamos para a segunda. She writes emails in Spanish to her boss. Como é que fica? Ela escreve e-mails em espanhol para o chefe dela. Vamos para a third attempt. Vamos para a terceira. She writes emails in Spanish to her boss. Como é que fica? Ela escreve e-mails em espanhol para o chefe dela? É isso aí. E se você começou a notar, começou a perceber, ó, o esqueminha do writes aqui com S no final, porque a terceira pessoa do singular leva o S, beleza? Então, he reads, a gente viu, né, no slide anterior, e agora she writes. Mas quando a gente está falando de uma pergunta, você tem lá, does she write? Usou o verbo auxiliar, já não tem a letra S aqui no verbo principal, porque o manda-chuva, né, o cara que manda aqui, é o verbo auxiliar, beleza? Então vamos para a primeira tentativa. Does she write emails in Spanish to her boss? Ela escreve e-mails em espanhol para o chefe dela? Vamos lá, faz a pergunta. Vamos para a segunda. Does she write emails in Spanish to her boss? Como fica então? Ela escreve e-mails em espanhol para o chefe dela? Vamos para a terceira. Does she write emails in Spanish to her boss? Como fica? Ela escreve e-mails em espanhol para o chefe dela? Agora a gente vai praticar a resposta objetiva, a resposta curta. Vamos lá na positiva primeiro, 3 vezes, né? Vamos lá. Yes, she does. Então como é que fica? Sim, ela escreve. Vamos para a segunda. Yes, she does. Então como é que fica? Sim, ela escreve. Vamos para a terceira. Yes, she does. Sim, ela escreve. Lembra daquele toque, né? Qual que é o macete? Você usou o does na pergunta, né? Você ouviu que tem o does na pergunta, você vai responder com o does também de maneira rápida, de maneira fluente, de maneira que você ganhe tempo. Quando você aprender os outros verbos auxiliares da língua inglesa, você vai perceber que é o mesmo macete. Qualquer outro verbo auxiliar que venha a ser utilizado aqui, você vai poder utilizar aqui na resposta curta, ok? Vamos treinar a negative answer 3 vezes também, então vamos lá. No, she doesn't. Então como é que fica? Não, ela não escreve. Vamos para a segunda. No, she doesn't. Então como é que fica? Não, ela não escreve. Vamos lá para a third attempt. Vamos lá. No, she doesn't. Então como é que fica? Não, ela não escreve. É isso aí, pessoal. Essas partes que estão entre colchetes, eu não estou fazendo a leitura completa, mas eu deixo aqui, caso você queira praticar sozinho, você também consegue, você já sabe a pronúncia dessa parte, porque ela também se repete aqui nas orações, né, que estão acima. Vamos olhar agora quais são os adjetivos possessivos, né, utilizados para o pronome pessoal she. Então, o dela a gente se refere com a palavra her,
está relacionado ao pronome she. Quando ela escreve e-mails em espanhol para o chefe dela, to her boss, é o mesmo princípio do his que a gente aprendeu no slide anterior. O adjetivo possessivo vem antes do substantivo, né? Então, chefe dela. A gente fala chefe dela, mas em inglês não poderia ser boss, her. Tem que ser her boss. Se fosse o carro dela, seria her car. Não pode ser car her. Então, eles estão em destaque aqui para a gente verificar a posição e entender a aplicação desses adjetivos possessivos, né? Então, a gente já viu o his, que é o para ele, e o her, que é para ela. A gente tem o terceiro pronome da terceira pessoa do singular, algo que não existe na língua portuguesa, né? Que é o ele e o ela para coisas. Imagina que você está falando de uma cadeira, ela é antiga. Você vai falar she is old. Na verdade, não, porque é um objeto, né? Então você vai se referir à cadeira como it. E é justamente isso que a gente vai tratar aqui. A gente está falando aqui do Brasil, seria ele, né? Você fala ele é um país bonito. Como a gente não pode tratar o Brasil, né? Chamar o Brasil de he, vai ficar estranho. Em inglês a gente vai colocar o it. Eu coloquei aqui entre colchetes para a gente estar falando, né? Que ele tem seus altos e baixos. No caso, ele é o país, é o Brasil aqui. Então vamos lá, afirmativa 3 vezes. It has its ups and downs. Então como é que fica? Ele tem seus altos e baixos. Vamos para a segunda. It has its ups and downs. Então como é que fica? Ele tem seus altos e baixos. Third attempt, nossa terceira tentativa. It has its ups and downs. Como é que fica? Ele tem seus altos e baixos. Na pergunta, a gente vai fazer 3 vezes também. Does it have its ups and downs? Então, como é que fica? Ele tem seus altos e baixos? Vamos para a nossa second attempt, a segunda tentativa. Does it have its ups and downs? Como é que fica então? Ele tem seus altos e baixos? Vamos para a nossa terceira tentativa. Does it have its ups and downs? Ele tem seus altos e baixos, como é que fica? Vamos praticar um pouquinho então da resposta curta com o pronome it. Vamos lá. Yes, it does. Como é que fica então? Sim, ele tem. Para a segunda agora, tentativa. Yes, it does. Como é que fica? Sim, ele tem. Agora a terceira. Yes, it does. Sim, ele tem. Como é que fica? Agora a resposta curta, objetiva, utilizando o doesn't. Então a gente agora vai utilizar o verbo does mais o not. É uma contração, né? Uma contraction. Então o does mais o not vira doesn't. Vamos lá. Negative answer. No, it doesn't. Não, ele não tem. Como é que fica? Vamos para a nossa second attempt. No, it doesn't. Como é que fica então? Não, ele não tem. Third attempt, nossa terceira tentativa. No, it doesn't. Como é que fica? Não, ele não tem. A gente vai analisar agora o adjetivo possessivo it, que está relacionado ao pronome pessoal it. Vamos recapitular um pouquinho a ideia lá do I e do my, do he e do his, she e do her. Por exemplo, a gente fala, eu adoro a minha casa. I love my house. Então, I love my house. Amo minha casa. Se você está usando o pronome pessoal he, que é ele, fica he loves his house. Se fosse ela, seria she loves her house, que a gente viu lá no slide anterior. A gente já revisou os outros do singular, agora tem esse último, né? Então, it, no caso aqui é o Brasil, né? Como eu falei. Does it have its ups and downs? Então, esse dele, né? Os altos e baixos dele, no caso do Brasil, a gente vai usar it, porque a gente não está falando de uma pessoa, está falando de um lugar, né? Poderia ser um objeto também. Beleza? Essa é uma coisa bem diferente, né? Que não tem no português, mas é uma sacada super legal. Reforçando aquela questão dos verbos na terceira pessoa do singular na afirmativa, os verbos têm o Szinho no final. O verbo have,
ele é um pouquinho diferente, né? Porque o V e o E desaparecem e entra a letra S. Então, it has, né? O Brasil tem. It has, ele tem. Se você fala que ela tem um gato, she has a cat. Ok? Ficaria assim, she has a cat. Se fosse ela tem um gato, aí você já não precisa utilizar, como a gente já falou. Você tem um verbo auxiliar aqui, que é o cara que manda, né? Então ele não precisa realmente ficar dobrando o conceito do S. Se ele já está aqui, não precisa estar no verbo auxiliar. Então ficaria, ela tem um gato. Does she have a cat? Então, ela tem um gato. Does she have a cat? Sim, ela tem. Yes, she does. Né? Aqui a gente está falando do Brasil, né? Por isso que é it. Mas se fosse uma mulher, né? Uma moça, uma garota. Yes, she does. Não, ela não tem. No, she doesn't. Ela não tem um gato. She doesn't have a cat. Vamos lá para o nosso próximo slide, que na verdade a gente faz uma revisãozinha dessa aula que a gente acabou de ver, né? Então, what have we learned? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que the simple present conjugation is the same for he, she, it in affirmative, negative and interrogative sentences. Então, o presente simples, né, ou a conjugação do presente simples é a mesma, né, para os pronomes ele, ela e o it. Né? It também seria ele ou ela, né, para coisas ou lugares. Né? Basta, se não for pessoa, a gente vai usar o it. Em sentenças, né, ou orações afirmativas, negativas e interrogativas, né, em perguntas. Né? Vamos lá. Personal pronouns. He, she, and it in their respective possessive adjectives. His, her, and it. Então a gente aprendeu os pronomes pessoais ele, ela e o ele, ela neutro e os seus respectivos adjetivos possessivos, né? Que são his, her e o it. A gente aprendeu lá atrás que era o I e o my, o our, we e o our, o they e o their. Agora a gente tem o he e o his, she e o her, it e its. Então esses em azul estão relacionados a uma posse, né? São adjetivos de posse. Indica de quem que é, né? Se é meu, se é deles, se é dela, se é nosso, se é deles. Ok? Nesse slide agora, só para finalizar, basicamente aqui eu falo de dicas de estudo, né? São study tips. Então eu sempre falo, né? Corra atrás do conhecimento, né? Pensa aí nos verbos que você já conhece e aprenda novos verbos relacionados ao seu dia a dia. Você consegue assim ir substituindo naquelas frases, né, que a gente estava treinando, você pode colocar outros verbos para ir brincando, beleza? Ó, comece pelos verbos mais comuns e depois aprenda verbos mais complexos. Eu coloquei aqui o concordar, né, que é o agree, permitir, allow, o discordar, que é o disagree, responder, answer, perguntar, ask, ser, be, estar, be, tornar-se, become, acreditar, believe, iniciar, begin, pegar emprestado, borrow, quebrar, break e assim por diante. São alguns exemplos mesmo para que você consiga ampliar. E caso você queira aí o meu suporte VIP, né, para aprimorar suas habilidades linguísticas, conversação, leitura, escrita, compreensão oral, veja aí na descrição do vídeo como fazer contato comigo. Beleza? So guys, foi uma aula muito legal, gostei muito de ter gravado essa aula, de ter feito essa aula para vocês. So thank you so much for watching, muito obrigado por ter assistido. Espero que essas aulas estejam ajudando você a entender melhor os conceitos, né, e aí quebrando os castelinhos aí, derrubando algumas muralhas, né, da língua inglesa. Dá a sua retribuição, né, de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o joinha, deixa o seu like e habilita o sininho para ficar sabendo aí dos próximos vídeos aí do canal Inglês Sem Fronteiras do Márcio Veloso, beleza? So guys, see you in the next video, bye bye.